Meus amados irmãos, depois de um ano, quase 1 ano e 4 meses, nós hoje estaremos terminando, com a ajuda de Deus, sobre o avivamento no tempo do profeta Eliseu. As lições preciosas, maravilhosas, que Deus nos concedeu, as revelações do livro do profeta Eliseu. E meus irmãos, hoje nós chegamos na morte do profeta. O que aconteceu com a morte do santo profeta de Deus? O servo de Deus, irmãos, é como Abel. A Bíblia diz que Abel, depois de morto, ainda fala. A mulher de Deus, o homem de Deus morre, mas ele, depois de morto, as suas obras, as suas ações, os seus milagres, as suas atitudes, o que ele fez ainda fica ecoando. O justo é como o sol. O sol, quando ele desaparece no horizonte, mas o dia não escurece logo. Vocês sabem disso, não é verdade? O sol declina, mas a luz do sol ainda permanece por quase 1 hora. Depois que o sol se põe, a luz do sol ainda continua por quase 1 hora. Glória a Deus. Então assim é o justo. Ele morre, mas os efeitos da sua vida ainda se farão sentir, pelo menos por 1 ou 2 gerações. Tem um pastor que eu não conheci, mas o meu sogro falava tão bem dele, da sua doutrina, dos seus ensinamentos, das suas palavras, do seu exemplo, que eu terminei assimilando alguma coisa daquele pastor, sem nunca o ter visto, sem nunca o ter conhecido. Mas as histórias que foram contadas, ele morreu, mas a sua vida, o seu ensino continuou e ainda continua falando. E olhe que já faz mais de 50 anos que esse homem morreu. Já faz uns 55 ou mais que esse homem morreu, 58 anos. Mas a sua vida, a luz da sua vida, continua clareando até quando Deus quiser. E foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu, nós aprendemos algumas coisas, vamos ver o que é que nós aprendemos com a morte de Eliseu. Versículo 20, por favor. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Pronto. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. O que é que eu aprendo? Eu aprendo, meus irmãos, que todo homem de Deus tem o seu tempo. Toda mulher de Deus não fica para sempre. Tem uma pergunta que diz: os profetas permanecem para sempre? Lá em Zacarias, salvo o melhor juízo. Os profetas permanecem para sempre? É uma pergunta retórica, que a resposta já vem embutida na pergunta. Não. Davi teve seu tempo, Daniel teve seu tempo, Jeremias teve seu tempo, Isaías teve seu tempo, Elias teve seu tempo, Davi teve o seu tempo, Moisés teve o seu tempo, e nós também teremos o nosso tempo. Chegará o dia que o nosso tempo, ele há de terminar. E que fique uma luz, que quando a gente terminar, mesmo depois de mortos, a luz de Deus ainda fique brilhando na nossa memória. Ainda fique saldo positivo para o mundo. Glória a Deus. E aqui diz: depois morreu Eliseu e o sepultaram. E nós aprendemos que Eliseu, ele morreu de uma doença. Nós já vimos isso na aula passada. Eliseu morreu de uma doença. E os irmãos estão lembrados que doença e enfermidade têm uma tênue diferença. Enfermidade pode ser sem doença. Toda doença traz enfermidade, mas nem toda enfermidade traz doença. Porque a palavra enfermidade vem do latim infirmus,
que quer dizer sem firmeza. Sem firmeza. É aquela pessoa que está fragilizada. A pessoa está fragilizada. Não pode mais andar, não pode mais cantar, não pode mais pregar, não pode mais fazer movimentos. Essa pessoa está doente ou está enferma? Ela está enferma, ela não sente dor. Agora, uma pessoa que está com câncer, e o câncer está doendo, e o câncer está provocando dores, o câncer provoca a doença e provoca a enfermidade, provoca as duas coisas, não é? Uma dor, então doença é com dor, enfermidade pode vir com doença, mas nem toda enfermidade vem com doença. Toda doença vem com enfermidade, mas nem toda enfermidade vem com doença. E a Bíblia diz que Eliseu morreu da enfermidade, adoeceu. Vamos ver o versículo 14 para nós entendermos melhor. No mesmo capítulo, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença do que morreu. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Ele morreu de uma doença. Um homem de Deus, nós falamos isso na última aula sobre isso, que foi de hoje há 15 dias passados. Eliseu, um homem de Deus, morreu doente. Não sei de que doença, mas sei que foi com dor. Já Elias foi para o céu, né? Elias foi para o céu. Como foi que Elias foi para o céu? Numa carruagem de fogo, num redemoinho, triunfante, sem enfermidade, sem dor. Quem era mais santo dos dois? Nós já meditamos sobre esse aspecto. Quem era mais santo dos dois, Elias ou Eliseu? Hein? Todos dois, mas Deus tem um plano para cada criatura e você tem que aceitar esse plano de Deus. Se você vai para o céu, né? A semana passada nós perdemos uma serva de Deus que foi para o céu num carro de fogo. Apesar que estava enferma, mas andava, conversava, vinha para o culto e adoeceu, aliás, adormeceu meio-dia depois do almoço, foi descansar e não acordou mais. Sem dor, sem agonia, sem problema, podemos dizer que foi de carruagem, né? E outros cristãos, servos de Deus, morrem se contorcendo de dor. E todos dois são santos, e todos dois são salvos. Pastor, e por quê? Eu não tenho resposta. Eu tenho que ter humildade e dizer que eu não tenho resposta. Só quem sabe é Deus. E não compete a mim nem a você julgar. Isso só pertence ao Senhor. Só pertence a Ele. Um vai num carro de fogo, durinho, sadiozinho, e o outro vai doente, gritando, gemendo, sofrendo. E Eliseu foi com dores. Vamos ver Apocalipse 14, 12 e 13. Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Bem-aventurados mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A morte, ela traz duas coisas. Ela traz descanso. Descanse dos seus trabalhos. Eu fui procurar esta palavra trabalho no original grego, e os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que a palavra trabalhos, a Bíblia diz para que descansem dos seus trabalhos. No grego do Novo Testamento, a palavra trabalhos é kopos. E kopos no grego quer dizer aflição, quer dizer levar uma surra, bater no peito com angústia, lamento, aborrecimento,
trabalho unido com aborrecimento e angústia. Esta vida é cheia de trabalho. Trabalho aqui não é trabalhar na cana, esse trabalho aqui não é trabalhar numa loja, nem numa repartição pública. É a vida, seus descanse dos seus trabalhos. Trabalhos é kopos no grego, que quer dizer aflição, angústia, lutas, como se a pessoa estivesse levando uma surra. Nesse mundo nós vivemos como que levando uma surra. Na saúde física, na saúde emocional, nós apanhamos no físico, nós apanhamos no emocional, nós apanhamos no espiritual. É uma surra, é uma aflição, mas quando você desenlaçar, quando você romper e você partir para a eternidade, você vai descansar de kopos. Eliseu descansou. Eliseu foi embora. Louvado seja Deus. É como kopos quer dizer surra, quer dizer bater no peito com aflição, lamento, aborrecimento, trabalho, unido com aborrecimento e angústia. Aqui neste púlpito, pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória, ele disse aqui há mais de 30 anos, ele disse que a vida é um livro onde as alegrias são somente as vírgulas e o resto é sofrimento. Só tem de alegria as vírgulas. Aqui e acolá uma vírgulazinha. Quando você estiver rindo, fique sabendo que é apenas o que, meus amados irmãos? Uma vírgula. Não, é abandono, é ferimento, é falta disso, é falta daquilo. Aleluia. Mas levante a cabeça, que brevemente o Senhor virá e nós vamos descansar desses trabalhos, desses kopos. Aleluia. Aleluia. Eliseu descansou. Quando ele morreu, não sentiu mais dor, não sentiu mais doença, não sentiu mais problema, não sentiu mais nada. E a Bíblia diz: e as suas obras o sigam. Aí quem vai seguir são as coisas boas ou más, ou boas ou más que você praticou. Vai lhe acompanhar. Se você foi um servo de Deus, uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, isso que você fez vai lhe acompanhar. E se você foi uma pessoa má, foi uma pessoa perversa, foi uma pessoa ruim, isso também vai lhe acompanhar. Suas obras o sigam, suas obras o acompanhem. Glória a Deus. Eu quero que me acompanhe coisa boa, eu quero que me acompanhe boas obras. Quem quer que as boas obras lhe acompanhem, digam glória a Deus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Certamente Eliseu teve uma linda cerimônia. A Bíblia não diz que Eliseu morreu e foi sepultado, mas certamente teve cerimônia, porque os judeus faziam cerimônia fúnebre. Os judeus tinham reunião fúnebre, choro, lágrimas, discursos. Os judeus também tinham essas coisas. E eu creio que houve um grande cortejo, porque Eliseu foi um profeta por mais de 60 anos. Eu creio que houve um grande cortejo, uma grande caminhada, muita gente chorando, muita gente lamentando. Louvado seja Deus para sempre. E depois da morte de Eliseu, Eliseu era um sacerdote, Eliseu era um intercessor, Eliseu era um profeta, Eliseu era um homem de Deus. E Eliseu vivia orando por Israel. Por isso que quando ele foi morrer, o rei Jeoás disse: meu pai, carros de Israel e o que, meus amados irmãos? E seus cavaleiros. Seus cavaleiros. O que era que Jeoás estava dizendo? Jeoás estava dizendo, o rei de Israel, que as orações de Eliseu, a influência poderosa espiritual de Eliseu valia mais de que todos os carros e de que todos os cavaleiros do exército de Israel. Aleluia! Você vale mais do que um exército, a sua oração. Quando você estiver orando em comunhão com Deus, quando você estiver de joelhos, mergulhado na presença de Deus, você naquele momento vale mais do que um carro e de que cavalo e de que cavaleiro. Aleluia. As orações de Eliseu valiam mais do que o exército de Israel. E meus amados irmãos,
nós vemos aqui que quando ele morreu, houve uma brecha. O sacerdote parou de orar. O profeta parou de pregar. Ficou vazio o seu lugar. E o pior, que não se levantou ninguém. Quando Elias foi para o céu, deixou quem? Me ajudem. Quando Elias foi para o céu, deixou quem? Eliseu. Eliseu. Irmãos, é um problema. Quem é que vai ficar? Vocês orem para que o reino de Deus nunca falte profeta. Ore para que no reino de Deus nunca falte homens que valam mais do que carros e cavalos. Você vê só, nos tempos de Moisés, nos tempos de Abraão, Abraão gerou Isaac. Quando Abraão morreu, quem foi que ficou oferecendo aos sacrifícios? Quem foi que ficou oferecendo holocaustos? Isaac. Quando Isaac morreu, quem foi que ficou? Jacó. E depois que Jacó morreu? Ficou José. Mas José não era sacerdote. Ninguém vê José oferecendo sacrifícios. E depois que José morreu, não ficou ninguém. Sempre depois de 2 ou 3 gerações há uma falha, há um hiato. Por exemplo, quando Moisés morreu, quem foi que ficou? Josué. Quem foi que ficou avançando na obra? Josué. E depois de Josué? O povo fazia o que queria. A Bíblia diz que o povo fazia o que queria. Uma geração que não conhecia ao Senhor. Aleluia. Elias ficou Eliseu. Depois de Eliseu era para ficar quem? Se tivesse juízo, se tivesse senso, se tivesse tino, quem era que deveria ficar? Quem seria? Gese, mais uma doida na capoeira. Não tinha 2 tons de juízo. Aí perdeu, ficou. Eliseu morreu, não ficou ninguém. Não ficou, era para ficar Geazi. Mas Geazi não tinha juízo. Geazi, o negócio dele era dinheiro. Você vê que ele saía correndo atrás de Naamã. Foi assim ou não foi? Saiu correndo atrás de Naamã, atrás de quê, irmão? De dinheiro, irmãos amados. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas no dia que o obreiro começa a correr atrás de dinheiro, ele não presta mais para nada. Não presta mais para nada. A igreja tem a obrigação de cuidar do seu pastor, de pagar o seu salário, mas no dia que um pastor começa a correr atrás de dinheiro, atrás de Naamã, a vida espiritual e o ministério dele acaba. Não presta mais para nada. Nós vemos Davi. Depois de Davi, quem foi que ficou ainda inspirado? Quem foi que ficou ainda escrevendo livros da Bíblia? Depois de Davi, quem foi que ficou prosperando o reino de Judá e Israel? Quem foi? Salomão. E depois de Salomão, quem foi que veio? Roboão, outra doida na capoeira. Desandou tudo. Davi, Salomão, Roboão. Roboão não prestou para nada. Aleluia. Orem ao Senhor. Senhor, nunca deixe faltar profeta em Israel. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que ele, o que, meus amados irmãos? Mande ceifeiro. Só quem pode levantar homem de Deus é o Espírito Santo de Deus e mais ninguém. Você vê que foi Paulo, o grande avivamento Paulo gerou Timóteo na fé. Quando Paulo morre, deixa 2 cartas a Timóteo. É assim ou não é? É ou não é? É. E depois que Timóteo morre, ninguém ouve falar de lideranças espirituais. Então nós aprendemos que a igreja precisa orar. O Espírito Santo está falando com vocês, para vocês orarem. Para Deus sempre ter um Eliseu de reserva. Para Deus sempre ter um Josué de reserva. Para Deus sempre ter um Salomão de reserva. Quem quer orar por esta causa, levante a voz e dê um glória para Deus. Ore: Senhor, deixa alguém de reserva. Para que quando falta um,
Levante outro. Aleluia. 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 Então, quando Eliseu morreu, as tropas moabitas começaram a invadir a terra. Vamos ver 2 Reis 13, versículo 21. Após a morte de Eliseu, abriu-se uma brecha espiritual, abriu-se um vácuo, abriu-se uma lacuna, e agora os inimigos começaram a penetrar. E sucedeu que, enterrando eles um homem... Não, o mesmo versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Olha aí, meus irmãos. As tropas dos moabitas, depois que Eliseu morreu, começaram a invadir a terra. Aleluia. Irmãos, é um perigo quando morre um homem de Deus e não fica outro no lugar. Porque os moabitas não dormem. Os moabitas invadem igrejas que já foram bênçãos, igrejas que já foram cheias do Espírito Santo, igrejas que eram verdadeiras colunas de fogo, tinha homens profetas, tinha homens de Deus. Depois que eles morreram, o que foi que aconteceu? Os moabitas invadiram a terra. Tem uma igreja que eu não vou citar o nome, que eu admirava muito na minha juventude. Era uma igreja que ganhava almas, tinha umas meninices, tinha umas doidices, mas a gente bota no coador. Quando você vai fazer um suco de casca de abacaxi, o que é que você faz? Tem que botar o quê? Coador, coa, não é verdade, irmãos? Joga fora aquele pelo e aproveita o suco, que é altamente nutritivo. Dizem que a casca de abacaxi é mais nutritiva do que o próprio abacaxi. Mas tem que o quê? Coar. Então, eu conheço uma igreja que era uma bênção. Aqui mesmo em Maceió, ganhou muitas almas que depois vieram para a Assembleia de Deus. Ganhou muitas almas, curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios. Mas o Eliseu deles morreu. E os moabitas invadiram aquela igreja. Aleluia! Oh, grande é o Senhor Deus de Israel. E eu tenho orado por aquela igreja. Não é a nossa igreja, mas eu não amo só a minha igreja. Eu amo o reino de Deus. E eu tenho orado por aquela igreja. Senhor, tem misericórdia, porque os moabitas estão invadindo. O homem de Deus morreu, o profeta morreu, e os moabitas começaram a invadir, e a igreja está se esfacelando, e a igreja está se estragando, e a igreja está fechando congregações, fechando portas pelo Brasil inteiro. Aleluia. Vamos orar pela nossa igreja. Jesus, levante sempre profetas, e não deixe os moabitas invadirem a terra. Não deixe os moabitas invadirem a terra, porque depois da morte de Eliseu, a Bíblia diz que os moabitas, as tropas, os bandos de moabitas invadiram a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que orar a Deus: Senhor, nos guarda dos moabitas. Aleluia. Vocês sabem que os moabitas, eles eram filhos de Ló. Não era assim, irmão? Eles eram filhos de Ló, filhos de um incesto, ou de um incesto, como diz alguém. Ele era produto da prostituição de um pai com uma filha. Era filho de Ló com uma das suas filhas. Não sei se com a mais velha, parece que era filho com a mais velha. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, os moabitas representam a destruição, os moabitas representam a queda moral, os moabitas representam a desgraça, os moabitas representam a tragédia. Mas eu peço que vocês dobrem os joelhos no chão, para que os moabitas não invadam a nossa igreja. E que sempre tenha profeta. Os moabitas só invadiram Israel depois da morte
De quem, meus amados irmãos? De quem, meus amados irmãos? De Eliseu. Quando Eliseu era vivo, que os exércitos inimigos vinham. O que era que acontecia quando Eliseu era vivo? Que os exércitos dos inimigos vinham. Vamos ver 2 Reis 6 e 17. 2 Reis 6 e 17. Mais velho. Era da mais velha, da primogênita, era isso mesmo, estava certo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios vinham, Eliseu orava e Deus mandava carros e cavalos de fogo e os sírios perdiam a batalha. Quando Eliseu era vivo, os inimigos não tinham vez. Quando Eliseu era vivo, os inimigos não tinham força. Quando Eliseu era vivo, os inimigos não tinham astúcia da invasão. Se chegasse, Eliseu orava e Deus mandava carro e cavalo de fogo para botar os inimigos para correr. Aleluia. Mas agora Eliseu morreu e os inimigos o quê? Os moabitas já não foram mais os sírios, os arameus já foram os moabitas. Irmão, vamos orar. Vamos orar pela nossa igreja. Nossa igreja está completou 111 anos no Brasil e completou 107 em Alagoas. Graças a Deus até hoje tem morrido um, Deus levanta outro, tem morrido um, Deus levanta outro, tem morrido um. E vamos pedir a Deus para que Deus sempre continue levantando o profeta para que os moabitas não invadam a nossa terra. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa, Eliseu morreu, mas Eliseu tinha crédito. Eliseu tinha crédito diante de Deus. Aleluia. Vamos ver isso no livro dos Salmos. Salmo 56 e versículo 8. Você morre, mas fica crédito. Você morre, mas fica saldo na sua conta. Salmo 56, versículo 8, por gentileza. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Tu contaste as minhas vagueações e pões as minhas lágrimas no teu odre. Deus tem um odre. Deus tem um vaso de juntar lágrima. Aleluia. Mesmo depois que você morra, o odre das lágrimas que você derramou, ele está cheio. E por sua causa ainda haverá bênção na sua família. Aleluia! Rei da glória é Jesus. Santo é, santo é. Aleluia. Glória. O crente que tem uma vida de oração, a mulher que tem uma vida de oração, o homem que tem uma vida de oração, ele tem lágrimas derramadas diante de Deus, e essas lágrimas elas não se perdem, elas são juntadas num odre. E as orações, elas ficam anotadas em um livro de Deus. Deus tem um livro de anotar orações. Leia de novo, por favor. Posso ler na NVI? Leia na NVI. Glória a Deus. Registra tu mesmo o meu lamento. Deus registra o seu lamento. Ele tem um registro. É a NVI. Leia. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Se eu fosse você, eu dava um glória para Deus. Eliseu morreu, mas tinha um vaso, um odre das lágrimas de Eliseu por Israel. E tinha um livro com todas as orações que Eliseu fez por Israel. Aleluia.
Ele morreu, mas o vaso ficou na presença de Deus, cheio de lágrimas. E nós estudamos há uns 20 dias passados que Eliseu chorava. Estão lembrados? Nós pregamos que Eliseu era um homem de lágrimas, era um chorão. Jeremias era um chorão. Paulo era um chorão. Jesus era um chorão. Moisés era um chorão. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é chorão, é chorona. Não é avivamento de carpideira como um imbecil falou há 30 anos, lá em Recife. Há 30 anos eu fui a um congresso de muitas denominações e lá um imbecil falou que o nosso avivamento pentecostal era um avivamento de carpideira. Depois disso ele pecou, adulterou e hoje não presta mais para nada. Não, não é avivamento de carpideira, não. As lágrimas, elas são recolhidas no odre. Glória! Se eu fosse você, eu dedicava tempo à oração. Se eu fosse você, eu dedicava tempo ao joelho. Se eu fosse você, eu dedicaria tempo a clamar a Deus. Porque quando o crente ora, que pingam as lágrimas, elas vão para o odre de Deus. E as orações são anotadas em um livro. Ele morre e o crédito fica. Glória a Jesus. Por isso que tem pai crente que morreu, mãe crente que morreu, e os filhos estão abençoados. Netos abençoados. Bisnetos abençoados. Porque as lágrimas daquele velho, as lágrimas daquela velha, ficaram dentro de um odre. Aleluia! Grande é o Senhor Deus de Israel. Se eu fosse você, eu daria glória para este Deus que tem o odre. Você tem alguma lágrima no odre de Deus? E diz que a sua oração fica anotada. Eliseu morreu, mas o crédito ficou no banco de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode orar pelos seus filhos. Mesmo depois de você morto, tem crédito. Pode orar pelos seus netinhos, pelas suas netinhas, pelo seu genro, pela sua nora. Aleluia! Deus está falando nesta noite. Deus está se revelando nesta noite. Pode derramar lágrimas pela sua família, pode derramar lágrima pela igreja, pode derramar lágrima pela pátria, pode derramar lágrima, pode orar, que Jeová está anotando e recolhendo, anotando e recolhendo, anotando e recolhendo, e Deus seja louvado e glória seja dada ao nome de Jesus Cristo nesta noite. Amém. Aleluia. Pastor Isvaldo, qual a prova, qual a evidência que Eliseu, mesmo morto, as orações dele ainda tinham poder? Qual a prova? Vamos voltar para 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Aleluia. 13 e 21 de 2 Reis. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando no osso de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Dá para glorificar, irmão? Dá para dar glória a Deus nas alturas com fervor nesta noite? Eliseu morreu, mas Eliseu era um homem de tanta comunhão com Deus,
Eliseu era um homem de tanta intimidade com Deus, que ele tinha unção no espírito, ele tinha unção na alma, e ele tinha unção no corpo, e até nos ossos, na caveira de Eliseu, tinha azeite. Há uma figura de linguagem que diz que quando a gente leva uma grande chuva, quando a gente se molha numa chuva sem guarda-chuva, sem amparo, diz: fulano ficou encharcado até os ossos. Aleluia. Pois era Eliseu. Eliseu, irmão, era um homem de tanta comunhão com Deus, que a comunhão dele afetava o espírito, afetava a alma e afetava o corpo. E ele foi-se embora e o azeite de Deus ficou na ossada. Óleo até nos ossos. Ele era um homem tão mergulhado em Deus. Ele era um homem tão metido em Deus, tão batizado em Deus, tão imerso em Deus, que ele ficou todo encharcado. Meus irmãos amados, nesta noite Deus está nos chamando para uma comunhão mais profunda com Ele. Deus está chamando a nossa geração para uma comunhão mais abrangente, para uma comunhão mais mergulhadora, mais imersa. Os evangélicos do Brasil são quilômetros de comprimento. Os evangélicos do Brasil hoje são quilômetros de comprimento, mas a profundidade não dá nem para cobrir os pés. São crentes rasos. São a maioria, com raras e honrosas exceções. A grande maioria é crente que não mergulhou em Deus, não se encharcou de Deus. São crentes nominais, crente que vem para a igreja no domingo e faz uma coreografia, balança os braços para lá e para cá e dança, né? Tem delas que, glória a Jesus, mas não tem azeite nem no corpo, nem na alma, nem no espírito. E Deus está nos chamando para uma vida cristã mais profunda, uma vida cristã mais mergulhada, uma vida cristã mais imersa, uma vida cristã que produza efeitos. Vocês podem glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, eu aprendi muito cedo, eu aprendi com o meu pastor que me batizou, que existe 3 tipos de crente. Ele dizia que tem o crente de primeira, tem o crente de segunda e tem o crente de terceira. Coitado, mas tem. E está no Evangelho. Vamos para o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Põe um marca-páginas, uma fita ou uma cartolinazinha lá em Reis. E vamos para Mateus 13, 23. São Mateus 13 e 23, por favor. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra. Porque tem gente que ouve, mas não compreende. Ouve a palavra e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Irmãos amados, e tem o crente tamboeira. Quem sabe aqui o que é tamboeira? Levanta a mão. Vocês só querem ser gente civilizada, vocês são matutos como eu também. A tamboeira, irmão, é aquela espiga de milho xoxa.
Você abre, só tem a palha e o sabugo banguelo. Aqui e acolá é que tem um caroço de milho. Aleluia. Nós estamos numa geração de crente tamboeira. Só palha e sabugo. Aleluia. Não se ofendam comigo. Foi Jesus quem disse que tem o de 100, tem o que produz 100, tem o que produz 60 e tem o que produz 30. E eu acrescento, me perdoe Jesus, porque eu estou acrescentando, a tamboeira. A tamboeira não dá nem 10 caroços, irmãos. É um caroço aqui, um caroço ali. A minha avó ficava com tanta raiva quando vinha tamboeira. Lá em casa se comprava de mão de milho, uma mão de milho. Quem sabe dizer quantas espigas são uma mão de milho? 50. Aí no meio vinha 10 tamboeiras. Ô bicho perdido, glória a Jesus. Tamboeira não serve para nada. Meu irmão Eliseu era um crente de 100. Ele mergulhou tanto em Deus, ele mergulhou tanto no Espírito Santo, ele mergulhou tanto no azeite da graça, que o óleo molhou o espírito, o óleo molhou a carne, o óleo molhou a alma, o óleo molhou o corpo e o óleo molhou até os ossos. Que depois de morto, ainda deu vida. Aleluia! Aleluia, aleluia. Irmão, Deus quer nos levar, a mim e a vocês, para uma dimensão mais elevada de cristianismo. Não vamos nos acostumar com esse cristianismozinho medíocre. Você sabe a etimologia da palavra medíocre? A palavra medíocre é uma palavra de origem latina, médio e ocre. Ocre é pedra, rocha. E médio é metade. Medíocre é aquele que só conseguiu subir até a metade. Mediocre é aquele que só conseguiu subir até a metade e não pôde prosseguir dali para trás. Deus não quer crente medíocre. Deus não quer crente que vá só até a metade. Ele quer crente que escale e chegue no topo da montanha. Quem acredita nisso, dê um glória para nosso Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Me leva, Jesus, para o topo da montanha. Pastor medíocre, evangelista medíocre, presbítero medíocre, diácono medíocre, auxiliar medíocre, membro da igreja medíocre, homem medíocre, mulher medíocre, jovem medíocre. O Senhor não quer você medíocre. Ele quer que você dê 30, Ele quer que você dê 60, Ele quer que você dê 100, Ele quer que você chegue no topo da montanha. Aleluia, aleluia. Irmão, quem me dera é o meu anelo é não ser medíocre, o meu anelo é que eu chegue mais, que eu avance mais, que eu alcance mais. Eu não estou conformado comigo mesmo. Eu quero confessar o meu pecado perante a igreja. Eu não estou conformado comigo mesmo. Eu preciso avançar mais. Eu preciso produzir mais. Eu preciso mergulhar mais. Eu preciso me encharcar mais. Para que eu sirva vivo e para que eu sirva até depois de morto. Quem sobe o topo da montanha, ele morre e depois de morto ainda tem efeito. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Paulo, ele não era medíocre.
Vamos ver Atos 19, 11, 12. Paulo, ele era um homem que produzia, até o suor de Paulo tinha azeite, irmão. Até o suor, Paulo trabalhava e ele usava lenço pregando, e ele usava avental. O lenço era quando ele pregava, e o avental era quando ele trabalhava de fazer tendas. Vocês sabem que Paulo fazia tenda, e quem trabalha manual tem que usar avental. Ele usava avental quando estava trabalhando materialmente, e ele usava lenço quando estava trabalhando pregando. Irmão, até o suor de Paulo tinha unção. Ele não era um homem de 30, ele não era um homem de 60, ele era um homem de 100. Leia, por favor, irmão, aleluia. Olha aí, só um minutinho. O casamento do Antigo Testamento com o Novo. Não há discrepância, não há choque, não há divergência. É tudo acompanhando igual. Leia, por gentileza. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia. Irmão, Paulo não vendia lenço, Paulo não ungia lenço. Não era lenço ungido não, irmão, não era lenço ungido não, era lenço suado. Não era lenço ungido com óleo, não, era lenço suado, era avental de suor, era avental que enxugava os braços, que enxugava, os pingos de suor caíam no avental, louvado seja Deus. Não era como esses movimentos espúrios que tem por aí afora, que vende lencinho. Olha, esse lencinho vai curar de mal de monte, ventrosidade, espiela caída, só sereno, febre, gripe, rouquidão, qualquer luz torcida. Não era isso não. Ele não mandava, ele não tinha fábrica de lenço, nem comprava lenço para revender, não. Era o lenço de uso pessoal, era o avental de uso pessoal. E não era Paulo que dava a ninguém não, era o povo que carregava. Quando Paulo dava uma bobeira, glória a Deus, o povo carregava, levavam. Essa palavra levavam no grego, ela tem um tom de coisa forte, de coisa que foi o quê? Arrebatada, raptada. Não era que Paulo dava os lenços, era que o povo raptava os lenços, levavam, o povo pegava. Quando Paulo dava uma bobeira, cadê meu lenço? Alguém já levou. E colocava, dizia, olha, Paulo não pôde vir, mas eu quero colocar este lenço do suor de Paulo. E quando colocava o lenço do suor de Paulo sobre a doença ia embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Demônio não suportava a unção do avental de Paulo. Quando pegava o avental de Paulo e mostrava ao endemoniado, o demônio gritava, o demônio rangia, o demônio espumava e o demônio saía. Porque o avental de Paulo, ele não era um homem de 30, nem era um homem de 60, ele era um homem de quê, meus amados irmãos? De 100%. E eu pergunto, será que isso pode se repetir hoje? Será que isso pode acontecer hoje? O que lhes parece? Pode ou não pode, igreja? Pode ou não pode, igreja? Jesus é o mesmo? Aleluia. E Pedro, irmão, Pedro, capítulo 5 de Atos, versículos 14 a 16. Atos dos Apóstolos 5, 14 a 16. Olha que coisa linda. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse,
cobrisse alguns deles. 16. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A sombra de Pedro. Na realidade não era a sombra de Pedro, era o Senhor, porque a Bíblia diz: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Pedro andava tão juntinho do Espírito Santo que a sombra de Pedro se misturava com a sombra do Espírito Santo. E quando passava pela estrada, os enfermos iam se levantando, os enfermos iam se levantando, demônio ia correndo, Deus ia sendo glorificado. Quem pode dar glória para o nome de Jesus Cristo na noite deste dia? Exaltado e glorificado seja o Senhor, irmãos. Aleluia! Aleluia! Diga Jesus, diga bem alto: Jesus, eu não me conformo com a minha mediocridade. Aleluia. Estão lembrados do que significa medíocre? Mediocre. Aquele que só conseguiu o quê? Chegar até a metade. Chegar até o médio, chegar até a metade. E eu não sei nem onde é que eu estou. Se estou na metade, se estou para baixo da metade, se estou no pé da ladeira. Glória ao nome santo de Jesus para sempre. Aleluia. Eu quero mergulhar. Eu quero descer. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito Santo, no azeite do Espírito Santo, para mesmo depois da minha morte. Aleluia. 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 Eu não sei se vocês ouviram falar do que aconteceu na Inglaterra. Eu estive na casa de John Wesley. E lá na casa dele tem a sala, a biblioteca dele, onde ele orava. E tinha a cadeira onde ele fazia os sermões e orava, lá na Inglaterra, na casa dele. E um dia foi um avião de estudantes de teologia dos Estados Unidos para a Inglaterra, para Londres. Um grupo de estudantes de teologia, e foram lá e entraram na casa, e o guia mostrou aqueles jovenzinhos, estudantes jovenzinhos de teologia, mostrou para eles a cadeira onde Wesley orava e chorava. E onde ele recebia inspiração para os seus sermões. Já fazia mais de 200 anos que Wesley havia morrido. Mais de 200 anos que Wesley havia morrido. E meus amados irmãos, quando terminou a visita, que entraram no ônibus, estava faltando um jovem. E disseram, contaram, porque quem viaja de turma sabe que o guia, ele conta. Tem a obrigação de contar para ver se está faltando alguém. E contaram, e só deu 39, eram 40. E disse, está faltando um, está faltando um. Aí o guia correu, entrou na casa procurando. Quando entrou na casa, chegou na sala onde John Wesley orava, na sala do gabinete dele, quando olhou na cadeira onde John Wesley orava, tinha um jovem de joelhos, no mesmo lugar onde John Wesley orava. E o jovem estava banhado em lágrimas, e orando e dizia, Senhor, faze de novo, faze de novo, faze de novo. Aí o guia bateu no ombro dele e disse, levante-se, Billy Graham, porque o ônibus já vai embora. Glória, santo Deus. Aleluia. Grande é o Senhor Deus de Israel. Grande é o Senhor Deus de Israel. Grande é o Senhor Deus. Já fazia 200 anos que Wesley havia morrido. Mas a cadeira dele ainda fez milagre. Porque Billy Graham levantou-se cheio do Espírito Santo. E se tornou um instrumento que ganhou milhares e milhares e milhares de almas para Jesus. E depois que Billy Graham morreu,
não temos notícia de outro profeta. Tem aparecido alguns por aí afora, mas precisamos que Deus levante profetas. Aleluia. Quem acredita que Deus ainda vai levantar profetas? A banda toque outro hino em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.